esses caras recebiam dinheiro de bilionários globais para ficarem escolhendo notícias que violassem a narrativa da esquerda. E uma vez que essa notícia fosse considerada falsa pelos checadores de fato, ela desaparecia dos algoritmos das redes sociais, que era grande aliado e conveniado do TSE do Alexandre de Moraes. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Agora, nós estamos vendo essa onda na qual o Alexandre surfou mudar. Todo mundo pergunta, quem é o chefe do Alexandre? Quem manda no Alexandre? O Alexandre não seria capaz de fazer todas essas coisas se não tivesse alguém por trás dele. E eu sempre disse, olha, não é que há alguém por trás dele como apenas o George Soros, embora tenha sido um grande artífice e partícipe desse processo como um todo. O Alexandre faz parte de um mecanismo, de uma onda, de um sistema global onde ele soube perfeitamente aproveitar esse momento para consolidar poder. Ele surfa nessa onda global. E agora a gente tem a volta do Anzol, o retorno do Jedi. E depois de republicanos, Elon Musk, nós temos um momento máximo, né? Nós tivemos Milei na Argentina, onde as urnas, onde há voto impresso e o sistema, as instituições na Argentina, de fato, funcionam muito melhores do que no Brasil. Por incrível que pareça. Eles não nos chamam de macaquitos à toa, né? Realmente a gente se comporta como uma república de bananas muito inferior à Argentina, embora sejamos um país gigantesco, muito maior do que eles. Somos muito menos civilizados. Mas o momento máximo disso, o momento máximo desse acontecimento foi justamente a eleição do Donald Trump como a Kamala Harris. Aliás, eleição não, a avalanche, o desmoronamento, contra tudo e contra todos, com todas as tentativas de usurpar de novo o processo eleitoral. E ontem, inclusive, o dia 6 de janeiro de 2025, é um momento histórico, porque foi um momento de reversão e revisão histórica do 6 de janeiro de 2021 e a narrativa construída durante anos de que havia ocorrido uma tentativa de golpe ou de insurreição, culminando com um aprisionamento de milhares de pessoas, de forma com claras evidências de pessoas infiltradas, com documentos apagados, com pedidos da esquerda de que não houvesse segurança para o evento e todas aquelas coisas e penas absurdas, etc., de forma absolutamente análoga ao que aconteceu no Brasil e do qual nós faremos uma live, um trecho da Grilo de Super Live que vai acontecer amanhã especialmente sobre esse assunto. Né? Vamos ter Lacombe, Ludmila Lins Grilo, Alan dos Santos e por aí mais no meu bloco, mas são, sei lá, não sei quantos blocos. Depois de mim tem o Marco Antônio, enfim, vai ser muito legal. Amanhã, inclusive, transmitiremos aqui pelo canal do Paulo Figueiredo Show e pelo Fio Diário e pela TV Fora. Então, voltando ao que eu estava dizendo, ontem nós tivemos a certificação da eleição do Trump e a revisão do 6 de janeiro, inclusive com o prognóstico, a promessa do Trump de que vai perdoar todo mundo envolvido nesse episódio. É um momento de marco dessa reversão. Mas a grande notícia que nós tivemos nas últimas 24 horas, na verdade, uma tendência que já vem ocorrendo até desde o final do ano passado, é a mudança de comportamento do próprio Mark Zuckerberg, um dos homens mais ricos do mundo, né, um dos 5 homens mais ricos do mundo, e dono da Meta, Facebook, WhatsApp, Instagram e óculos Meta, sei lá. Eu sei que depois que o Elon Musk começou a praticar jiu-jitsu, se aproximou da família Trump, ele resolveu abraçar de forma entusiasmada a liberdade de expressão.
Não sei se por oportunismo, se por mudança de convicção, né? Vocês devem lembrar da carta dele ao Congresso, ao Jim Jordan, o mesmo Jim Jordan, nosso aliado, que tem enfrentado o Alexandre de Moraes, o congressista americano, presidente do Comitê Judiciário aqui, né? Onde o Zuckerberg pede desculpas pela censura feita durante a pandemia de 2020, ou seja, é um movimento que já vinha começando. Ele resolveu agora abraçar de vez essa bandeira e colocar os tiranos globalistas contra as cordas. E eu digo isso porque agora não é mais só o Elon Musk, é o Mark Zuckerberg. E embora o Elon Musk seja um homem mais rico e com outros investimentos importantes, como a SpaceX e por aí vai, do ponto de vista de rede social, o Mark Zuckerberg é muito mais poderoso do que o Elon Musk. Ordens de magnitude, né? A Meta acho que tem 6, 7 vezes o número de usuários no Brasil, sem contar o WhatsApp, né? Só falando do Facebook e do Instagram, do que o X. No final da semana passada, a gente teve uma grata surpresa vindo da Meta. Isso porque a empresa, notícia do site do Paulo Figueiredo Show, você pode acessar de forma gratuita, a empresa substituiu o presidente de assuntos globais da empresa, que era um britânico, pelo Joe Kaplan. Mas quem é Joe Kaplan? E aqui a coisa começa a ficar interessante. O Joe Kaplan é um cara com grandes ligações com o Partido Republicano. Não é exatamente um trumpista, ele trabalhou durante a gestão do ex-presidente George Bush, mas também trabalhou com a administração Trump, principalmente defendendo Trump de narrativas dentro da Meta que buscavam derrubar publicações que ele havia feito. Lembrem-se, durante um certo momento a Meta encabeçou o movimento de tirar a rede social do então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em 2021, justamente depois de 6 de janeiro. E ele é acusado, se é que isso é uma acusação, por funcionários da Meta, de preferir os funcionários que compartilham da visão conservadora dele. O Kaplan não é novo na Meta, ele trabalha lá desde 2011 e até a semana passada ele era vice-presidente de política global no Facebook. E agora ele é o presidente de assuntos globais da Meta inteira. Então, vejam essa mudança absolutamente importante. Esta é a pessoa que vai interagir com o Alexandre de Moraes no Brasil em relação às ordens dele. Mas não para por aí. A gente estava ontem na internet quando é surpreendido com a notícia de que o Dana White teria entrado para o conselho de diretores da Meta. Dana White, eu não vou dizer o fundador do UFC, porque seria uma maldade com o Orion, com toda a família fundadora de fato do UFC, mas o homem que refundou o UFC e transformou o UFC nesse fenômeno de marketing global de luta que é, o homem que Donald Trump está em todos os eventos dele, o homem que está lá de braços dados com Donald Trump, o homem que se recusou a ceder o esporte dele à lacração, o homem que permite conservadores falando no octógono o tempo inteiro. Dana White foi para o conselho de administração, ou conselho de diretores, né, o Board of Directors, como a gente diz aqui em inglês, da Meta. Mas por que a gente está comentando sobre isso? Certamente não é só o pedido de desculpas do Mark Zuckerberg lá atrás, certamente não é a Meta colocando um republicano no cargo mais importante global da empresa, certamente não é só a Meta colocando um apoiador conservador porradeiro raiz, Donald Trump, como um membro do conselho de administração, mas sim porque isso mostra um movimento maior por parte da empresa. E não é só da empresa. Esse é um movimento global. Quantas empresas assumiram e estão encerrando a parte de diversidade, equidade e inclusão? Mas você não precisa acreditar em mim. Não é uma confabulação, um wishful thinking do Paulo Figueiredo. Vocês podem ouvir o que o próprio Mark Zuckerberg
está dizendo. Veja um vídeo legendado pela caneta desesquerdizadora no X. I want to talk about something important today, because it's time to get back to our roots around free expression on Facebook and Instagram. More specifically, here's what we're going to do. First, we're going to get rid of fact-checkers and replace them with community notes, similar to X, starting in the US. Fact-checkers have just been too politically biased and have destroyed more trust than they've created, especially in the US. Deixa eu fazer uma pausa aqui para vocês. Se você é meu aluno do Fim da América, a gente tem uma aula inteira sobre as agências de checadores de fato. A gente tem uma aula inteira. Essas agências surgem através de financiamento de empresários globais, Bill Gates, Pierre Omidyar, também George Soros, para virarem monopolistas da verdade, de forma que uma notícia, se fosse um consórcio, né, International Fact Checking Network, foi feito um consórcio global, de forma que uma notícia, tudo relacionado ao Poynter Institute, de novo, dá para vocês, os meus alunos, lembrem-se disso do modo, de forma que se uma notícia fosse considerada falsa pelos checadores de fato, e no Brasil você tinha Agência Estadão, Lupa, etc, aos fatos, esses caras recebiam dinheiro de bilionários globais para ficarem escolhendo notícias que violassem a narrativa da esquerda, e uma vez que essa notícia fosse considerada falsa pelos checadores de fato, ela desaparecia dos algoritmos das redes sociais. Desaparecia. Então o que o Mark Zuckerberg está falando é que ele está destruindo um dos pilares do mecanismo de censura global, que era grande aliado e conveniado do TSE do Alexandre de Moraes. Reparem o que eles estão falando. Que eles fizeram mais mal do que bem. Ora, ouçam o que está acontecendo. O dono da rede social mais poderosa do mundo está dizendo que o mecanismo utilizado pelo Alexandre de Moraes na condução das eleições brasileiras, e ele fala especificamente aqui dos Estados Unidos, especialmente dos Estados Unidos, mas não exclusivamente dos Estados Unidos, fizeram mais mal do que bem. Esse é o cara que, por conta própria nas eleições anteriores, tinha retirado o conteúdo político. O cara que não me deixava fazer anúncio do curso Fim da América. Continua. So over the next couple of months, we're going to phase in a more comprehensive community notes system. Second, we're going to simplify. Então vão copiar o sistema de notas da comunidade, que foi o sistema que o Elon Musk implementou no X, com enorme sucesso, que tira da mão dos empresários globais e do consórcio da imprensa o monopólio da verdade e passa para a mão das pessoas. Lembrem-se do chilique que a imprensa deu quando o Elon Musk fez isso. E os anunciantes também. Simplify our content policies and get rid of a bunch of restrictions on topics like immigration and gender that are just out of touch with mainstream discourse. What started as a movement to be more inclusive has increasingly been used to shut down opinions and shut out people with different ideas, and it's gone too far. So I want to make sure that people can share their beliefs and experiences on our platforms. Third, segunda coisa é acabar com o mecanismo de censura das redes quando você compartilhava alguma coisa, como, por exemplo, você dizer o óbvio de que uma pessoa transgênero em português, transgender, né? É uma pessoa que está com problemas mentais. we're changing how we enforce our policies to reduce the mistakes that account for the vast majority of censorship on our platforms. We used to have filters that scanned for any policy violation. Now, we're going to focus those filters on tackling illegal and high-severity violations. And for lower-severity violations, we're going to rely on someone reporting an issue before we take action. Fourth, ou seja, acabou o mecanismo de busca por inteligência artificial que está em vigor aqui, por exemplo, agora no YouTube, e a gente espera que o YouTube siga o mesmo caminho, né? Onde a gente falava Covid, pum, virava um flag automático, a inteligência artificial escaneava e o algoritmo reduzia, desaparecia, etc, etc. Acabou esse negócio. E vocês reparem, isso é especificamente o que, graças aos arquivos do Glenn Greenwald, a gente diz, e que eu espero que voltem em breve esse ano, tenho novidades sobre o assunto não possíveis de serem compartilhadas no momento, mas é exatamente isso que a gente sabe que foi solicitado ao X e que o X se recusou a cumprir, porque não fazia parte das políticas da empresa, mas fazia parte da meta e o Facebook cumpria. Será que vai continuar cumprindo no Brasil? Veremos.
Olá, e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo. O canal Olavo do Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independente, dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas. E eles fazem um ótimo trabalho. Por isso, se inscreva no canal e curta o vídeo. Aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes. Mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra, basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. Está ao vivo todas as terças e quintas, às 3 da tarde. No meu site você também pode apoiar o meu trabalho. Todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença. Assinar é fácil e acessível. E eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto para o Olavo do Carvalho, que oferece 20%. Com isso, você pode me apoiar com apenas um pouco mais de $5 por mês, que é menos do que uma promoção do Big Mac. Além disso, você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas, além de desconto nos meus cursos. O link e o cupom estão na descrição. Agora, se você está numa condição de vida abençoada, talvez você possa dar uma contribuição mais significativa, tanto financeira quanto intelectual, se tornando meu patrono coach. Com um compromisso de $50 por mês, você faz parte do nosso grupo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail, que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias. E você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil. Você imagina o impacto que você vai poder causar. Desde dezembro de 2022, eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil, as minhas contas e meus ativos congelados, meu passaporte cancelado, tudo a mando do Alexandre sem justificativa. Então, se você tem condições e quer ajudar mais o seu país, mas não sabia como, essa é a oportunidade que você estava esperando. Junte-se a nós, faça a diferença e não me deixe sozinho. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.